Desde pequena, eu sabia que havia algo de errado na forma como meus pais me tratavam. Não era exatamente ódio, mas também nunca foi amor. Era como se eu estivesse sempre ali, à margem, útil quando conveniente, invisível quando dispensável. Cresci ouvindo que eu era a filha que não deu certo, que a deveria agradecer por ainda estar debaixo do mesmo teto. Nunca me permitiram esquecer que minha presença era uma concessão, não um afeto. A viagem em família começou como tantas outras, um plano que não envolvia minha opinião, mas que dependia da minha participação financeira, claro. Eles disseram que precisavam descansar, recarregar as energias. Eu apenas escutei, como sempre. Não se falava sobre meu trabalho, meus boletos ou o que eu queria fazer com o pouco que conseguia guardar mês a mês. Eu era só a filha útil. Só precisa passar seu cartão como garantia, disse meu pai no saguão do hotel, com aquele sorriso cínico de sempre. Você sabe como é, a gente paga depois. Só precisamos de um cartão com limite. Minha mãe riu. Aquela risada seca, com gosto de desprezo disfarçado de brincadeira. Ah, filha, você não vai se preocupar com isso. É só um protocolo. Ninguém vai cobrar nada de você. Confia. Confia. Essa palavra reverberou como uma ofensa. Eles nunca confiaram em mim. Nunca confiaram nos meus sonhos, nas minhas escolhas, nas minhas dores. Mas agora, precisavam confiar no meu cartão? Engoli seco, sorri de volta, um sorriso que aprendi com eles, polido, vazio, falso, e entreguei meu cartão ao recepcionista. Estávamos em um hotel caro. Aquele tipo de lugar com perfume no ar-condicionado e funcionários que não fazem contato visual, a menos que você os encare primeiro. Um lugar em que eu jamais entraria por conta própria. Mas ali estava eu, pagando o luxo de quem nunca pagou por mim. Subimos para os quartos após o check-in. 4 malas da minha mãe, 2 porta-ternos do meu pai, e eu carregando tudo sozinha, porque não tem por que chamar ninguém, você tem braços. Eles riam. Sempre riam de mim. Mas não perceberam meu olhar. Pela primeira vez, eu estava calma. Pela primeira vez, eu tinha um plano. Assim que entrei no meu quarto, tranquei a porta, tirei o celular da bolsa e abri o aplicativo do banco. Um clique. Cartão cancelado. Limite reduzido. Um segundo clique. Bloqueado. Sorri. Não aquele sorriso que dei no saguão. Um sorriso real pequeno. Discreto. Um começo. Demorou cerca de 40 minutos para o caos começar. Eu estava sentada na beira da cama, observando o padrão do papel de parede quando bateram na porta. 3 toques secos. A voz do gerente, educada e tensa. Senhora, desculpe incomodar. Poderia descer à recepção? Parece que houve um problema com a garantia de pagamento do quarto. Claro, respondi, com a voz mais doce que consegui. Já estou descendo. Encontrei meus pais na recepção. Minha mãe bufava, braços cruzados, o batom vermelho torto de raiva. Meu pai encarava o gerente com um misto de indignação e vergonha. Assim que me viu, ele explodiu. O que você fez com o cartão, Mariana? Eu? Cancelei, respondi, simples, como quem responde que mudou o canal da televisão. Você enlouqueceu? Gritou minha mãe, olhando ao redor, percebendo que os hóspedes e funcionários começavam a prestar atenção. Eu só fiz o que vocês disseram. Não se preocupe com isso. Então não se preocupem, respondi, dando um passo para trás. A expressão no rosto do gerente oscilou entre confusão e embaraço. Ele pigarreou. Infelizmente, sem uma garantia válida, não poderemos manter os quartos. São regras do hotel. Mas já estamos instalados. Reclamou meu pai. Isso é um absurdo. Minha filha está só, brincando. Ela já cancelou o cartão, murmurou o gerente, olhando para o computador. E as reservas foram feitas com essa única garantia. Então resolvam, eu disse, e virei as costas. Subi calmamente, enquanto ouvia minha mãe dizer, ela está fazendo isso de propósito. Essa menina é um veneno. E meu pai completar, a gente devia tê-la deixado em casa, como eu disse. Mas eles não me deixaram em casa.
Me trouxeram porque precisavam de mim. De novo. Como sempre. Só que desta vez, quem precisava deles, não era eu. Arrumei minhas coisas com calma. Peguei minha mochila, meu carregador e uma garrafinha de água. Quando o elevador chegou ao térreo, vi a cena que nunca vou esquecer: minha mãe gritando ao telefone, o gerente tentando manter a postura, e meu pai, com os olhos cerrados, como se engolisse a própria raiva para não vomitar a verdade, que estavam, pela primeira vez, envergonhados. Não por mim. Por eles. Onde você vai? Perguntou meu pai, se aproximando. Para onde eu quiser. Com o meu dinheiro. No meu tempo. Ele tentou pegar meu braço. Eu recuei. Você vai nos deixar aqui? Como vocês sempre fizeram comigo? Claro que vou. Saí do hotel com o som da porta automática se abrindo atrás de mim. O sol estava alto. O céu limpo. E eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que aquele era o começo. O primeiro passo de uma longa caminhada que eu faria sozinha. Mas dessa vez, por escolha. Na calçada, respirei fundo. Não havia lágrimas. Só uma leveza estranha. Uma espécie de liberdade amarga, como se eu tivesse arrancado uma corrente do tornozelo. E mesmo assim, ainda sentisse a marca. Mas eu estava pronta para caminhar. E, principalmente, pronta para fazer com que eles sentissem o peso de cada passo meu. Depois que saí do hotel, com a mochila nas costas e a respiração finalmente livre, percebi o quanto o silêncio pode ser ensurdecedor. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da ausência de ordens. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém estava me mandando fazer nada. Ninguém gritava, exigia ou debochava. Era apenas eu. E, para ser honesta, isso me assustava um pouco. Caminhei até a pracinha em frente ao hotel e me sentei em um banco de madeira gasta. O sol filtrava entre as árvores altas, jogando sombras em movimento sobre o chão. Passei os olhos pelas pessoas ao redor, turistas tirando selfies, crianças correndo, vendedores com sotaques diversos oferecendo tudo o que se pode imaginar. E ali, no meio daquele mundo em movimento, eu percebi algo: minha vida tinha parado há muito tempo. Enquanto todos seguiam em frente, eu tinha me mantido presa naquele papel de filha útil. Tão útil que me tornei descartável. Peguei o celular e pensei em ligar para alguém. Mas para quem? Amigas. Elas foram afastadas por anos de comentários venenosos da minha mãe. Essa aí tem inveja de você. Não presta. Está se aproveitando da sua boa vontade. Com o tempo, parei de insistir. Me afastei. E fui ficando cada vez mais sozinha. Era exatamente isso que meus pais queriam. Que eu não tivesse ninguém além deles. Que não houvesse escapatória. Mas agora havia. Com o pouco dinheiro que me restava, reservei um quarto simples em uma pousada modesta a algumas quadras dali. Pequena, sem frescuras, mas limpa e silenciosa. O tipo de lugar em que você não precisa se preocupar com aparência, só com descanso. Me instalei ali como quem monta acampamento para uma batalha que está apenas começando. Deitei na cama estreita e fechei os olhos por alguns segundos. As cenas da manhã ainda me invadiam. A cara de pânico do meu pai, o tom envenenado da minha mãe, o gerente desconcertado tentando manter a educação diante do caos. E, por fim, a minha própria voz. Firme. Sem tremer. Aquela era eu? Aquela sou eu? Sim. Quando acordei, o celular estava carregado e havia 17 ligações perdidas. 14 da minha mãe. 3 do meu pai. E uma mensagem no grupo da família. Você vai nos fazer passar vergonha mesmo? Isso vai ter consequências. Sorri. Eles ainda achavam que eu era a mesma garota de antes. Que bastava me ameaçar para que eu corresse pedindo desculpas. Mas havia algo diferente agora. Algo que talvez nem eu tivesse percebido antes: eu não tinha mais medo deles. E isso era poder. Respondi apenas com um emoji de coração. Vermelho. Quente. Ardente. A resposta veio em minutos. Você está excluída do restante da viagem. Quando voltarmos, quero suas coisas fora de casa.
E nem pense em chorar depois. Era sempre assim. Manipulação. Castigo. Retaliação. Mas desta vez, ao invés de chorar ou tremer, comecei a rir. Baixo. Sozinha. Um riso que veio de um lugar de cansaço, mas também de força. Eles não perceberam que estavam me dando exatamente o que eu queria há anos: liberdade. Peguei um caderno que eu sempre carregava, meio diário, meio lista de metas, e abri em uma folha em branco. No topo, escrevi: plano de saída. Debaixo, comecei a anotar tudo o que precisava fazer. Encontrar novo lugar para morar. Trocar documentos para endereço próprio. Fechar a conta conjunta que minha mãe ainda usava para fazer compras no meu nome. Cancelar os cartões extras do meu banco que estavam nas mãos deles. Trocar todas as senhas. Mudar o número do celular assim que possível. Criar um plano de renda sustentável. Enquanto escrevia, percebi que cada linha era uma corda cortada. Um laço desfeito. Uma corrente a menos. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi em silêncio. Mariana? A voz do meu pai, carregada de falsa calma. Precisamos conversar. Você passou dos limites. Boa noite para você também, pai. Não seja irônica. Você não imagina o constrangimento que causou. O gerente do hotel nos expulsou. Tivemos que procurar outro lugar às pressas. E sua mãe está passando mal de tanta raiva. A culpa é minha? Perguntei, sem elevar o tom. Ou é de vocês que colocaram um cartão que não era de vocês como garantia de um hotel que vocês mesmos escolheram? Você sabia que era uma emergência. Que era só uma formalidade. Nada que vocês fazem é só uma formalidade. Tudo tem um custo. E adivinha? Eu cansei de pagar. Você vai se arrepender disso. Vai voltar chorando, como sempre. Não pense que vai ter para onde ir quando voltarmos. Eu já fui. E vocês ainda não perceberam. Desliguei. Respirei fundo, com o coração acelerado. Não porque eu tinha medo. Mas porque dizer aquelas palavras em voz alta era um passo gigante. Quase simbólico. Era como quebrar a primeira parede da cela onde vivia a vida inteira. No dia seguinte, comecei a agir. Liguei para o banco, cancelei todas as permissões que eles tinham acesso. Enviei um e-mail formal solicitando o encerramento de qualquer vínculo compartilhado. E, com uma pasta nova criada no meu computador, dei início à organização da minha liberdade. Nomeei o arquivo como Independência. O tempo que passei naquela pousada foi silencioso, mas intenso. Usei cada hora para traçar estratégias, refazer contatos antigos, buscar oportunidades de trabalho. Não demorou para que eu percebesse que, embora eu estivesse sozinha, nunca estive tão viva. Enquanto isso, o celular continuava vibrando com mensagens da minha mãe. Você vai se arrepender amargamente. Depois não diga que não avisamos. Quando as portas se fecharem, quero ver quem vai te acolher. Você nasceu para ser fracassada. Mas nenhuma daquelas palavras me atingia mais. Porque agora, eu as lia como quem lê cartas de um inimigo derrotado. A diferença é que o inimigo ainda não sabia que já perdeu. Voltei para a cidade 2 dias depois. Não avisei. Apenas comprei a passagem de ônibus mais barata, desci no terminal antigo e caminhei pelas ruas que, por tanto tempo, me viram passar cabisbaixa. Agora, a passos lentos e conscientes, eu me sentia como alguém que havia sido arrancada de dentro de si mesma e, aos poucos, reconstruía cada peça, sem pressa, sem maquiagem, sem mais mentiras. Chegar ao bairro onde cresci foi como visitar o cenário de um crime. Cada esquina tinha um eco da menina que um dia fui. A padaria onde comprei pães com moedas contadas. A farmácia onde implorei por um remédio que minha mãe se recusou a pagar. O ponto de ônibus onde fiquei chorando aos 17 anos porque chovia, e ninguém foi me buscar. Nada tinha mudado. Mas eu tinha. Ao virar a esquina da rua da nossa casa, me deparei com algo que me arrancou um riso irônico: faixas, balões e uma mesa posta na garagem. Cartazes escritos à mão diziam: bem-vindos de volta, e a família é tudo.
A ironia quase me fez aplaudir. Meu pai saía do carro quando me viu. A cara fechada. Os olhos semicerrados. Você voltou, disse, como se me acusasse de um crime. Esta rua é pública, respondi. E esta casa ainda está no meu nome. Ele deu um passo à frente, como se quisesse me lembrar de que o tamanho dele ainda o fazia se sentir mais importante. Sua mãe está fazendo um jantar. Ela quer conversar. Aquilo soou como uma armadilha. Mas eu queria ver. Precisava ver. Não porque esperava um pedido de desculpas, já tinha aceitado que isso jamais viria, mas porque algo dentro de mim queria assistir. Como quem assiste o fim de uma peça que decorou a vida inteira e, agora, já sabe exatamente o momento em que os atores vão cair no ridículo. Entrei. A mesa estava posta. Pratos de porcelana, taças de vinho, talheres polidos. Como sempre, tudo para impressionar quem não se importa. Havia 3 pessoas além dos meus pais, minha tia amargurada que sempre disse que eu era estranha, meu primo que nunca trabalhou um dia na vida e vive às custas dos outros, e uma vizinha intrometida, dessas que sorriem com pena disfarçada de empatia. Minha mãe me viu e abriu um sorriso forçado. Filha, disse, arrastando a palavra com a doçura de um veneno lento. Que bom que veio. Sente-se. Não respondi. Sentei. Mantive o queixo erguido, os olhos nos dela. Ela continuou. Todos nós cometemos erros. Acontece. Famílias brigam. Mas sempre nos perdoamos, certo? Ninguém ali jamais pediu perdão. Errar uma vez é humano. Errar sempre é tradição familiar, né? Retruquei. Meu pai pigarrou, tentando interromper, mas minha mãe o silenciou com um olhar. Mariana, disse ela, já sem encenação. Nós vamos precisar de você. A viagem saiu mais cara do que o previsto. O cartão do seu pai estourou. A conta de luz está atrasada, e, bom, você sabe como são as coisas. Você ainda mora aqui. É sua obrigação contribuir. Ah, ali estava a verdade. Não era um jantar. Era uma cobrança. Eu não moro aqui, disse, colocando minha chave da casa em cima da mesa. E, a partir desta noite, não contribuo com mais nada. Um silêncio desconfortável desceu sobre a mesa. A taça do meu primo quase escorregou da mão. Como assim não mora mais aqui? Perguntou meu pai, num tom que misturava ameaça e incredulidade. Eu saí. Como vocês sempre quiseram. Só que vocês achavam que iam me expulsar, e eu resolvi sair por conta própria. E não vou pagar as dívidas de vocês. Você está sendo egoísta, disse minha mãe, ríspida, deixando a máscara cair. Sempre foi. Egoísmo é pedir à filha que vocês desprezam para pagar a conta da viagem de luxo. Egoísmo é rir da minha cara, me humilhar em público e ainda achar que vou bancar esse show barato. Não. O teatro acabou. Minha tia bufou. Você devia se envergonhar. Sua mãe se matou para te criar. Se isso for verdade, então ela é um fantasma, porque nunca esteve presente. O silêncio que veio em seguida foi grosso. Denso. Meu pai levantou da mesa. Minha mãe tremia. Não de tristeza, mas de raiva. Eles não estavam com o coração partido. Estavam com o orgulho ferido. Porque, pela primeira vez, eu tinha coragem de dizer em voz alta o que eles sempre fingiram que não ouviam. Me levantei. Última coisa, falei, pausando na ponta da mesa. A conta de energia está no meu nome. Já pedi o desligamento para amanhã. Ah, e aquela TV da sala? Comprei no meu cartão. Alguém me ajuda a carregar? Meu primo arregalou os olhos. Minha tia ficou vermelha. Minha mãe segurou o grito com os dentes cerrados. Mas ninguém se mexeu. Peguei a TV sozinha, desconectei os fios com calma, caminhei até a porta e me despedi com um sorriso. Vocês sempre disseram que eu não sabia viver sozinha. Agora vão ter a chance de provar que vocês sabem. Saí, debaixo dos olhos incrédulos de quem achava que mandava em mim. A porta bateu atrás das minhas costas. E,
Pela primeira vez em muito tempo, eu não tive vontade de olhar para trás. Aquela noite foi estranhamente silenciosa. Voltei para o pequeno quarto alugado que havia encontrado dias antes, uma kitchen antiga, com janelas emperradas e paredes manchadas, mas só minha. Era o primeiro lugar em que morei sozinha. De verdade. Sem ninguém me lembrando que eu ocupava espaço demais, sem olhares de reprovação enquanto eu passava pela sala, sem bilhetes colados na geladeira com ordens disfarçadas de recados. Ali, o ar tinha outro gosto. E o silêncio, pela primeira vez, me abraçou. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. 3 mensagens da empresa de energia confirmando o desligamento no endereço antigo. 2 mensagens do banco dizendo que a conta conjunta com minha mãe havia sido encerrada. E dezenas de mensagens não lidas no grupo da família. Você é cruel. Vai deixar sua própria mãe no escuro? Tudo isso porque não quisemos pagar um hotelzinho ridículo? Não se preocupe, já contamos tudo para os parentes. A última era mais reveladora, não estavam feridos, estavam furiosos porque a aparência de família perfeita estava ruindo. Eles sempre foram bons em fazer pose. Sorrisos em festas, abraços em fotos, vídeos em aniversários. Tudo para manter as aparências. Mas por trás da câmera, por trás dos panos de mesa bordados e dos convites floridos, havia um campo minado de desprezo, controle e egoísmo. E agora que eu puxava os fios, a tapeçaria deles desmoronava. No meio da tarde, recebi uma ligação inesperada, era da escola onde eu havia estudado quando criança. O diretor queria saber se eu poderia comparecer a uma homenagem que fariam aos ex-alunos com trajetória de superação. Alguém indicou você, ele disse. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, surpresa. Quem teria lembrado de mim? Aceitei. No dia marcado, fui. Vesti minha melhor roupa, não a mais cara, mas a que me fazia sentir inteira. Cabelo preso, postura firme. Entrei no auditório e logo vi os olhos arregalados da minha antiga professora de português, aquela que, aos 13 anos, me deu um livro de presente e sussurrou: "Você vai muito além dessas paredes, Mariana. Só precisa aguentar firme." Ela veio ao meu encontro sorrindo, com lágrimas nos olhos. "Eu sabia", disse. "Desde aquele dia em que você escreveu aquela redação sobre querer desaparecer. Eu sabia que você tinha mais luz do que eles queriam que você visse." Ela não precisou dizer quem eram eles. Nós duas sabíamos. Recebi a homenagem e fui convidada a falar. Subi no pequeno palco, respirei fundo e encarei o público. Meu nome é Mariana. Eu cresci ouvindo que não era suficiente. Que minha função era servir, calar e agradecer. Mas hoje estou aqui, não por ter vencido ainda, mas porque comecei a lutar. E essa, para mim, já é a maior vitória. Foi aplaudida. Não por ser extraordinária, mas por ter sobrevivido. No dia seguinte, minha mãe postou no grupo da família um vídeo editado às pressas, uma montagem com fotos antigas nossas, legendas como a saudade da nossa menina, acompanhada de uma música sentimental de fundo. A legenda dizia: "Não importa o que aconteça, o amor de mãe é eterno." Eu quase vomitei. Era mentira. Era encenação. Era manipulação. Ela nunca me amou. Me usou. Me esvaziou. Me quebrou em pedaços pequenos, para que nunca coubessem em lugar nenhum além da casa dela. Mas agora eu me refazia. E ela sentia a perda do que nunca soube cuidar. Semanas se passaram. Passei a dar aulas de reforço escolar para pagar o aluguel. Comecei um canal online com vídeos sobre organização emocional para quem sofreu abuso familiar. Comecei pequeno, com 15 visualizações por vídeo. Mas cada uma era como um abraço. Pessoas dizendo: "Parece que você está contando minha história." Eu lia e chorava. Porque, pela primeira vez, eu não era a única. Pela primeira vez, eu não estava tão sozinha quanto imaginei. Até que, numa terça-feira à noite, recebi uma mensagem que quase me fez rir alto. Era da minha mãe. "Vamos fazer um jantar aqui em casa no domingo. Sua irmã está grávida e queremos comemorar. Esperamos você. Traga algo doce, como sempre fez. Como sempre fiz. Como se nada tivesse acontecido."
Como se eu ainda fosse a empregada de laços de sangue, a filha silenciosa que cozinha, serve, ouve e obedece. Mas eu não era mais ela. Pensei em ignorar. Pensei em bloquear. Mas então, uma ideia mais saborosa surgiu. No domingo, vesti meu melhor sorriso e apareci. Não com um doce, mas com um envelope. A casa estava cheia. Parentes que nem sabiam meu nome direito. Amigos da minha irmã. Minha mãe arrumando os pratos como se fosse a matriarca da realeza. Meu pai sorrindo forçado. Minha irmã exibindo a barriga de 3 meses e a aliança nova. Ao me verem, o silêncio caiu. Olha quem veio, disse minha mãe, abraçando o próprio teatro. Trouxe uma sobremesa, respondi, levantando o envelope. Que ótimo! Coloca ali na mesa. Não, essa é especial. Precisa ser entregue em mãos. Caminhei até o meio da sala. Parei. E abri o envelope. Documento oficial da prefeitura, anunciei, lendo em voz alta. Constatando que a casa será penhorada em até 60 dias por conta de uma dívida deixada em meu nome. Ah, sim, lembram-se de quando vocês colocaram meu CPF como fiadora no empréstimo que fizeram sem me avisar? Eu cancelei o débito. O valor triplicou com os juros. Agora, a casa vai para leilão. As taças caíram. As bocas se abriram. A sobremesa azedou antes mesmo de ser servida. Você não faria isso. Gritou minha mãe, o rosto rubro. Já fiz. Porque como sempre fiz não existe mais. Agora, cada um paga o preço do que construiu. Saí sem olhar para trás. E pela primeira vez, não senti dor. Senti justiça. 2 meses se passaram desde o jantar que desmascarou tudo. 60 dias exatos desde que deixei o envelope sobre a mesa, anunciando o fim da fachada. E naquele tempo, eu aprendi o sabor da liberdade, não aquela liberdade bonita de livros de autoajuda, mas a crua, a real, a que vem depois da raiva, depois da queda, depois que você encara o espelho e diz, eu não devo mais nada. A casa da minha família foi a leilão. Vi o anúncio no site oficial, com foto da fachada onde cresci. A legenda dizia, imóvel amplo em rua valorizada, excelente oportunidade. Era quase cômico. Ali não havia valor emocional algum para mim. Apenas restos de memórias feitas para me diminuir. Não fui ao leilão. Enviei um advogado. Um conhecido do projeto social onde comecei a colaborar como voluntária. Sim, voluntária. Porque agora, pela primeira vez, eu escolhi aonde colocar meu tempo e com quem. O comprador foi discreto, mas eficiente. Em menos de 10 dias, a papelada estava pronta. E então chegou o dia da reintegração de posse. Me ofereceram a chance de estar presente. Assinar os papéis, ver o desfecho. E por mais que minha primeira reação tenha sido dizer não preciso disso, algo dentro de mim sussurrou, sim, você precisa. Não por eles. Por você. Na manhã do despejo, vesti branco. Não por simbolismo. Mas porque era o que havia no guarda-roupa limpo da minha nova vida. Prendi o cabelo com cuidado. Peguei o ônibus cedo, desci 2 quadras antes. Caminhei. Devagar. Os saltos tocando o asfalto como batidas de um tambor de guerra silencioso. A rua estava movimentada. Vizinhos espiando por detrás das cortinas. Carros estacionados em frente. Um oficial de justiça aguardava ao portão. 2 policiais também estavam lá, para garantir que tudo ocorresse sem incidentes. Quando me viram, me cumprimentaram com respeito. A senhora Mariana? Perguntou o oficial. Sim. O novo proprietário autorizou sua presença. Se desejar, pode acompanhar de perto. Desejo. Entramos. A sala ainda tinha o mesmo sofá puído que um dia me serviu de cama quando minha irmã trouxe convidados e minha mãe me mandou dormir ali. As paredes continuavam com as mesmas fotos, retratos de família onde eu quase nunca aparecia. E, se aparecia, era ao fundo. Embaçada. Cortada. Como sempre quiseram. Minha mãe estava sentada no sofá.
o rosto inchado de noites mal dormidas. Me olhou como se fosse um demônio disfarçado. Você destruiu sua própria família, disse, amarga. Não. Só deixei de ser o step de uma que nunca me aceitou. Meu pai desceu as escadas com um saco de roupas. Murmurou algo para os policiais. Parecia menor. Encurvado. Não por idade, mas por orgulho quebrado. Você está feliz agora? Perguntou ele, sem me encarar. Não estou feliz. Estou em paz. É bem diferente. Minha irmã apareceu por último, carregando a barriga de 5 meses e uma expressão de ódio tão viva que parecia moldada em pedra. Espero que nunca precise da gente, cuspiu. Já precisei. Vocês não estavam. E hoje, eu não preciso mais. Assinaram os papéis. Pegaram o que puderam em caixas e sacolas. O resto ficou para trás. Como eu. Como minhas memórias. Como tudo que me prenderam àquele lugar. Ao saírem pela porta, não me virei. Não disse adeus. Só fiquei ali, de pé, observando o vazio. E por um instante, pensei em todas as vezes que desejei que eles dissessem algo que nunca veio: desculpa. Você importa. A gente errou. Mas naquele silêncio da sala vazia, percebi que aquilo já não importava. Voltei para minha vida sem olhar para trás. Na semana seguinte, recebi um e-mail de uma editora pequena. Uma das integrantes da equipe de curadoria havia assistido um dos meus vídeos no canal, aquele em que conto, sem citar nomes, como uma família pode se tornar uma prisão disfarçada de lar. O vídeo viralizou. Me convidaram para transformar aquilo em livro. Uma autobiografia. Um manual de resistência. Assinei o contrato 2 meses depois. E no dia do lançamento, olhei para a capa, meu nome estampado com orgulho, sem vergonha, sem redução. Pela primeira vez, eu era visível. Um jornalista me perguntou, durante uma entrevista: o que você diria para sua família hoje, se tivesse a chance? Pensei. Sorri. Nada. O silêncio deles me ensinou mais do que qualquer discurso. Hoje, vivo longe daquela cidade. Longe dos olhares julgadores, dos bilhetes venenosos, dos castigos disfarçados de educação. Tenho meu canto. Meus livros. Meu trabalho. Amigos que escolhi. E um número que só dou para quem realmente merece estar na minha vida. Eles tentaram me apagar. E tudo o que conseguiram foi me acender. Porque o dia em que parei de implorar por amor, foi o dia em que finalmente comecei a viver. Fim.